Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos para a nossa aula aí da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. Bom, estava falando dos equipamentos, né? É, Hoje eu quero falar um pouquinho aí do cálculo da carga térmica. Depois eu vou mostrar, aqui tem o estimativo, mostrei até da outra vez, né, com aquela norma antiga. Quero ver se eu trabalho a norma nova. Eu não vou, essa semana eu não vou conseguir, mas queria que na semana que vem eu consigo trabalhar com vocês. Bom, pessoal, e deixa eu compartilhar a tela aqui. Continuando a falar dos aparelhos, faltou falar de um que era o mais antigo, né? E muita gente aí já deve ter visto aí, é o ar-condicionado de janela, né? A gente chama de ACJ, né? Esse aí, pessoal, né, então é um aparelho só, né? Ou seja, evaporador e condensador compressor estão em um único gabinete. É, Ele é mais compacto, porém, pessoal, pelo compressor estar junto, acoplado com o evaporador, e ele tem que ser instalado na parede, vai exigir a quebra da parede, né? Então, quem já não viu aí nas construções, né, aquele buraco da parede, aquele suporte para o ar-condicionado de janela, né, bem antigo ali. Você via desses ar-condicionados instalados no piso também, né, perto do piso, perto né, do piso ali. E o problema desse aqui, né, pessoal, a questão de barulho e principalmente vibração, né? Porque ainda mais se for um pouco mais antigo, a vibração do compressor passa para a parede, a gente vê o ambiente um pouco, você vê a parede vibrando, barulho, né? Bem incômodo aí. Eu fui passei durante minhas férias, fiquei uns dias, por exemplo, no Sesc de Caldas Novas, no interior de Goiás, e ainda lá nos quartos lá é esse sistema de ar-condicionado. Pessoal, que coisa barulhenta. E os aparelhos antigos. Se o cara tiver sono leve, não dorme, não. Um aparelhinho barulhento. Para unidade de pequena capacidade, né, pessoal? Então, ele é menor aí que 10 quilowatts. Então, ele é bem específico para ambiente individual. Então, ele não consegue, né? Ele não tem sua capacidade de BTU é pequena. Então, é para hotéis, né? Hotéis, casas pequenas, apartamentos. Se você não tiver, se não, ele é bem barato, né? Então ele é bem popular, então é fácil de instalar, né? Então o split ele tem um pouquinho mais de exigência. Então, por exemplo, você tem que instalar a evaporadora, aí você tem que respeitar a distância mínima do teto, também em relação ao solo, nivelamento, é, a tubulação, né? Fazer o frangeamento, instalar certinho ali as tubulações, isolar os tubos, né? Instalar a condensadora também certinha, nivelado, então tem que fazer furação em parede, dependendo furação no chão, então vai ser um pouco mais exigente. Porém, a gente sabe que a vantagem é bem maior, né? A gente sabe que o condensador dissociado do evaporador, né? Então, principalmente os ruídos e vibração fica do lado de fora, então, bem mais silencioso, né? Então, por exemplo, um ar-condicionado de janela não é bom, por exemplo, justamente em dormitório, biblioteca, né? Você precisa de silêncio, né? E sem falar que essa abertura na parede também tira um pouco do isolamento, né? Acaba que a parede ali vão ter vãos, frestas ali que, de certa forma, não isola, né? Termicamente ali e gasta até um pouco mais, né? Bom, pessoal, os aparelhos de ar-condicionados modernos, né, ele vai ter um sistema que é o ciclo quente e o ciclo frio, né? Ah, ou seja, eles podem mudar ali o seu ciclo. Bom, o ciclo quente é o que? É o compressor, né? Então, o compressor, então, ele vai passar pela condensadora, a condensadora passa para o dispositivo de expansão, por sua vez vai passar para o evaporador, depois vai para o compressor e inicia o ciclo.
Se eu fizer o ciclo quente, né, ele agora como um aquecedor, ou chamado também bomba de calor, né, que é bem comum esse nome, aí reverte. Aí inverte o sentido de giro ali, né? Vamos dizer assim, inverte ali o compressor, pessoal. Aqui tem um adendo. O compressor ele não inverte o sentido, é apenas no circuito faz uma espécie de reversão ali. E como é que é então? Aí, por exemplo, quando está no ciclo quente, aí o que que acontece? O meu evaporador agora vai ser um condensador e o meu condensador vira um evaporador. Então, agora o meu evaporador vai jogar ar quente e o meu condensador vai expulsar o frio, né? Para aquecer o ambiente. Então, como é que é aqui, pessoal? Primeiro, quando o equipamento se encontra no ciclo frio, então quando ele sai do compressor aqui do equipamento aqui, número um, ele passa pela válvula reversora, né, que vai direcionar então, ó, então ele vem aqui e direciona, por exemplo, para, vamos dizer que ele faz isso aqui, né, joga para condensadora. Então, né, vai tirar o calor aqui, né, através do fluido, vai condensar ele e vai deixar subresfriado. Aí ele segue o ciclo ali. Saiu do condensador, pessoal, passa pelo filtro, né, que protege o elemento de expansão. No caso aqui, os elementos de expansão tubo capilar, né, para contra a entrada de impureza. Então, como o tubo capilar, pessoal, ele é bem fininho, então ele está bem sujeito a entupimento. Então, por isso que utilizo esse filtro aqui, ó, para evitar esse entupimento. Que também tem filtro aqui, certo, pessoal? Depois, no tubo capilar vai ter a queda de pressão, né? Como a gente sabe, né? Vai formar uma pequena quantidade de vapor. Então, essa mistura líquido-vapor a baixa temperatura e pressão passa, dependendo do modelo de equipamento, pela válvula de uma via, que é essa aqui de número 6. Passa por um outro filtro e a válvula de serviço, onde chega então a unidade evaporadora 9, passando pelo tubo de conexão. No evaporadora, né, pessoal, ocorre a do calor do ambiente, como a gente já falou aí antes, promove a evaporação do fluido refrigerante no interior. Então, ele deixa, né, a unidade evaporadora no estado de vapor superaquecido. Então, ao deixar a unidade evaporadora, o fluido, então, vai passar novamente pela válvula reversora, que direciona o fluido para o acumulador de fluido, de líquido, né? Então, aqui passa para o acumulador de líquido justamente para evitar que ele entre como líquido no compressor, né? E depois passa finalmente ao compressor. Então, esse aqui é o ciclo frio. Quando ele vai para o ciclo quente, então a válvula reversora, ela inverte o sentido do fluxo de fluido, o sentido do fluxo. Então, aqui, pessoal, geralmente a gente tem um engano, né? Ah, então inverte o ciclo, o meu compressor vai trabalhar em sentido contrário. Não, o compressor não trabalha em sentido contrário, ele comprime sempre de um sentido para o outro. O sentido do compressor é único, ele só faz aqui como se fosse uma válvula reversora para mudar o ciclo. Então essa válvula vai inverter o sentido do fluxo de fluido, né? Então, ou seja, se antes ele fazia isso daqui para fazer o ciclo frio, agora ele vai fazer o inverso. Então ele vem aqui então ele vem e joga para cá, ó. Então ao invés de fazer isso aqui, ele faz isso daqui, ó. Tá vendo? Então é a linha tracejada, que é justamente essa linha aqui, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, após passar, né? Então inverte o sentido, fazendo que o fluido chegue à unidade evaporadora. Então agora vai ser esse sentido aqui, ó. Que válvula pela válvula de serviço e o tubo de conexão. A unidade evaporadora passa a trabalhar como condensador, ou seja, ela rejeita calor do ciclo. Então agora aquele calor ele vai jogar para dentro do ambiente, então ele vai comportar como um condensador e o condensador ele vai comportar como um evaporador, né? Ele vai fazer um sentido aqui dos papéis. Então aqui, ó, passa para cá da mesma forma até chegar no condensador aí. Então, pessoal, é aqui que é o segredo, é a válvula reversora, certo? Que faz aí tanto o ciclo quente quanto o ciclo frio.
Geralmente o valor é um pouco mais caro, até por causa dessa válvula reversora e também alguns componentes principalmente de automação, não automação, mas eletrônico aqui, né, para fazer essa reversão aqui. Também proteção de compressor e outros também. Bom, o outro sistema que a gente tem aí, pessoal, aqui, esse aqui, vamos dizer assim, são sistemas individuais, né, componentes individuais, e a gente agora tem uns sistemas centrais, né, geralmente são para grandes galpões, né, prédios, né, onde a gente tem, então, vários cômodos, demandas de áreas de climatização, né, então, áreas maiores aí. Então, a variação, pessoal, do sistema mini split, né, ou seja, eu posso condensar vários mini splits nos chamados multi-splits, né? Então, eu pego vários desses multi-splits aí. Então, antes da concepção do VRV ou do VRF, a gente tem um chamado multi-split, né, são seria várias condensadoras em um equipamento só, mas vamos dizer assim, que ainda opera de certa forma individual. Porém, condensa o condensador, né? Condensam vários condensadores, né? Que é meio redundante aí. Coloca vários em um lugar só, como se fosse uma torre de condensador, né? Não fica os condensadores espalhados por cada cômodo. Então você junta ali. Com o advento da eletrônica, né, da automação, viram então que você pode ter então um condensador, um único condensador que pode fazer então a distribuição conforme demanda, que é justamente o VRV ou o VRF, né? Que é a vazão de refrigerante variável. Então, a vazão de refrigerante vai ser conforme demanda, então isso vai ser feito através de comandos de válvula e pela automação. Nesse caso aí, o VRV, você pode colocar 64 unidades internas com um condensador ali, dependendo do porte do condensador. Bom, e os sistemas VRV, pessoal, eles operam com a tecnologia inverter, né? É aquele que a diferença do inverter para o convencional é o acionamento, né? O, o compressor normal, né, convencional, ele vai ligar conforme demanda. Então, é conforme a ação do sensor de temperatura ali, né? Então, por exemplo, você programa 20 graus ali. Aí o sensor, por exemplo, interno ali do evaporador está indicando que está 22, 23 graus. Opa, liga o compressor. Aí vai ter o pico de corrente elétrica. Então vai ter um pico alto. Então o que justamente gasta, pessoal, é a partida do compressor, né? Nem tanto o compressor funcionando em regime permanente. É os picos. Os picos é que dá esse gasto. Então, pessoal, a tecnologia inverter é justamente manter, ao invés de você ficar desligando e ligando, você mantém ele sempre funcionando a uma constância. Então, a tecnologia inverter do compressor é manter ele funcionando de forma, mesmo que reduzida, mas sem desligar. Aí pensa, poxa, mas não gasta mais energia? Não, eles verificaram que não, pelo contrário. Tem uma economia até bastante significativa em relação ao compressor convencional, justamente porque não tem um pico, ele tem tem uma constância ali de funcionamento, né? Principalmente de consumo de corrente. Então, menos gasto, né? Então, ele tem uma economia até 20% ou até 30% maior aí. Bom, e da mesma forma, pessoal, qualquer sistema vai ter um manual de fabricante tendo os procedimentos, né? Então, a gente costuma, né, pessoal? Eu falo isso porque é a cultura do brasileiro, pessoal. Somos todos assim, infelizmente. Então, a gente compra o aparelho, por mais simples que seja, a gente pega o manual e, ó, né, não nem jogar fora, deixa de lado. Só vai dar problema aí, só, vamos dizer, só consulta quando vê aquele BO, né? Aí, ou a gente usa de forma inadvertida, ou seja, a gente não viu o manual e faz uma coisa que justamente não podia fazer
E que, coincidentemente, também a gente perde a garantia. Aí a gente não tem nem direito de reclamar, né? A gente tem nenhum poder de chegar e reclamar e vamos dizer, chamar o Celso Russomano para nos ajudar, né? A gente perde até a razão aí, né? Ó, o manual, pessoal, primordial aí, né? Então aí tem os aparelhos, pessoal. Aí tem o Schiller, né? Bom, o Schiller, pessoal, ele é um custo elevado de aquisição, né? Porque ele é um aparelho bem robusto e é para porte maior, né? Então, dependendo da sua aplicação, e se for grande, compensa um Schiller, né? Agora, se é um ambiente pequeno, uma casa pequena, não vale a pena. Então, tem que ir só, né? Conforme a demanda. O outro sistema que a gente tem, pessoal, é o sistema central de água gelada, né? Os chillers, né? Nas grandes construções, shoppings, hospitais, hotéis, prédios, né? Geralmente é para as grandes prédios, né? Bom, então, pessoal, o sistema central, conforme a BNT 16401, com sistemas centrais com uma ou mais unidades de tratamento de ar, cada uma delas controlada e operada independentemente das demais, ou seja, pode ser único, mas com tratamentos independentes, que é os chamados fancóios e supridos com água gelada, né? Então, a água gelada, cujo resfriamento é realizado em central frigorígena, constituída por um ou mais resfriadores de água. Então, a água aqui é uma espécie de um fluido intermediário aí, onde ele vai fazer essa troca de calor, né? Bom, e além disso, pessoal, os chillers também podem apresentar um sistema de condensação à água. Então, para essa condensação à água, a gente utiliza a torre de esfriamento para resfriar a água, né? Porque é onde a gente precisa retirar o calor da água ali, né? E a distribuição da água, desde o chiller até os fancóis, é realizado por meio de bomba, né? Como é um líquido, é um fluido, eu preciso de um sistema de bombeamento, né? E também considerando que a gente tem grandes distâncias, né? Então, se é um prédio, um shopping, o que quer que seja, as distâncias são maiores. Então, eu preciso de uma tubulação, eu preciso de um sistema de bombeamento. E a água gelada, então, pessoal, então a água, né, que tem um frio ali, ela é bombeada até os fancóios, né? E essa água é para climatização. Então, eu vou pegar esse frio da água para climatizar os ambientes. Então, ali vai ter a troca de calor. Então, o calor do ambiente, a água absorve e o frio joga para fora. Então, é novamente resfriada no chiller. Então, ali vai ter um sistema também de ventilação ali que vai. Claro, a água não está diretamente ali climatizando o ambiente, mas é o ar, troca calor com a água, né? Então, esse ar frio vai ser, então, né? Então, é um trocador de calor ali, água-ar, né? Então, pode ser vários tipos de trocador de calor, né? Então tem casco tubo, de placas, depende aí do trocador de calor. Então, num fluxo, por exemplo, passa água e no outro passa o ar. Então, por exemplo, o frio da água passa para o ar, né? E o ar ali quente passa para a água. E vai ter uma troca de calor ali. E depois, essa água quente passa para o condensador na torre de resfriamento e aí vai ter todo o ciclo aí, né? Então, pessoal, os fancoils, né, distribuem o ar-condicionado dos ambientes utilizando dutos. Vai ter alguns equipamentos com o mesmo princípio de funcionamento, porém com as características construtivas semelhantes às unidades evaporadoras dos sistemas mini-splits, que são os fan-colettes, né? Esses fan-colettes ficam localizados dentro do ambiente de ar-condicionado. As grelhas, né, ou geralmente ali, geralmente as grelhas, as saídas ali, geralmente aquelas de alumínio que a gente vê. Pode ter vários pontos, pode ter um ponto específico, né? Bom, então da mesma forma que os multisplits VRV, pessoal, os chillers, né, vão ter um elevado desempenho térmico. Então eles são bem mais caros, porque lá, ó, eu preciso de um sistema de torre de resfriamento, né, então eu preciso de espaço, também é caro. Preciso de ventiladores, preciso de sistema de bombas, né, tem os chillers, né, então eu preciso de um sistema bem robusto, então é tubulação, então é um sistema, pessoal, bem caro. Só que ele também tem uma alta capacidade de refrigerar. E além disso também tem um tratamento da água, enfim. Então o cuidado tem que ser muito maior, né? A gente também, pessoal, tem o chiller de absorção. O que que é o chiller de absorção?
Eles podem ser encontrados, utilizam energia em forma de calor para produção de frio. Então a gente utiliza dois fluidos. A gente tem um absorvente. Pode falar, Elísio. Pronto, aproveitar aqui o momento, pedir permissão aí para uma parte aí, Pode falar, para Elísio. tirar essa dúvida, quer dizer que no sistema chiller, com torre de resfriamento, eu sempre vou ter o Fancol, como é que eu diria? Ele vai estar fazendo parte na composição do sistema também, ou não necessariamente. Sim, o Fancol ele está interligado, né? Então você tem que pensar o seguinte. Deixa eu ver se eu desenho. Vou ver aqui só pro. Mais ou menos, Elísio. Vamos supor ali no evaporador, né? A gente tem um evaporador ali, onde tem um fluido, né? Tem um fluido refrigerante. E o ar está passando ali pelo evaporador, certo? Certo. Só que agora a gente pensa a água. Bom, a água não está diretamente, então a água está dentro desse tubo. Só que agora o ar não está direto ali passando pela serpentina. O ar também ali, de certa forma, ele está confinado em um tubo. Quem vai fazer essa circulação do ar ali? Esse fan coil, que é um ventilador. Então esse ventilador ele vai forçar, como se fosse um circuito, né? Um circuito do ar e um Normalmente é uma circuito da turbina, água. né? Isso, é uma Normalmente é uma turbina. turbina. Isso, é um ventiladorzinho lá, um ventilador grande, dependendo do porte, que ele tem que ser. Lembra que a gente viu lá no Mecânica dos Fluidos lá, ó? Aquilo ali é um sistema de Fanconi. Então, por exemplo, vamos supor, pegou o ar está sendo insuflado ali, ó, o ventilador está insuflando aquele ar. Aí o ar vai para os dutos. Na serpentina do Fancol é água fria, né? É água gelada Isso, passando na. isso, água gelada. Ela está trocando calor com ar. Ela troca Isso. o calor com ar ali e sopra. Ah, Depois tá. ele, claro, ele vai soprar para poder mandar esse ar frio com a maior velocidade possível, né? Até porque se esse ar for muito devagar, o que que vai acontecer? É claro, vai ter o isolamento dos dutos, né? Alguns dutos podem ser isolados, mas o que que pode acontecer? O meu ar, se ele for devagar demais, ele vai perder calor, né? Ele vai, aliás, vai perder o frio, né? Vai começar a esquentar. Aí o ar que chega, deveria chegar frio, chega quente. Então aí eu vou precisar ou duto isolado, ou o circuito não ser tão longo, né? E também não ter Agora deixa eu só mais essa dúvida. Quer dizer que o Chile ele terá que estar atrelado ali a um Fancol. E ao contrário, é verdade também, se eu tenho um Fancol, porque eu trabalhei num home center, eu não lembro, lá eram os Fancols, tá entendendo, com torre de resfriamento, e eu não lembro de ter visto Chile. Mas eu acho que tinha, provavelmente tinha, e não chegaram a me mostrar onde ficava a casa do Chile. Mas provavelmente, o senhor entendeu minha pergunta, professor? Não entendi, porque você vê aqui, ó, o Chiller, o Eliso, é uma máquina bem grande. É Geralmente robusta, eles eu ficam bem sei, é bem escondidinhos ali. robusta, é. Eles têm que ficar escondidos. Já aí depende muito, né? E é barulhento, vibra também, né? Uhum. Aí precisa fazer a troca né? A troca de calor, né? Então eles Então, precisam ali. assim, eu tenho que ter o Chile e tenho que ter o Fancol. Eu não posso ter só o Fancol. Não, você precisa ter os fancóis também, né? Então é as bombas de água, né? De alimentação dos fancóis, né? Então você precisa Sim, alimentar os sim. fancóis e precisa do Chile. O Chile troca calor, né? É, porque no Chile é onde está o fluido, né? Onde existe o fluido refrigerante, né? Não fica no Chile, né? É Ele, a ele água, é, né? e a água ali, né? Sim, O fluido frio, a água passa ali e resfria ele, né? sim. Ah, tá. Pronto, fechou o raciocínio. Fechou aí, Sandro? Pode falar aí. O professor, ele falou que passa no Fancói e resfria. Beleza, ele resfria, mas só que ele ganha calor, né? Esse calor que ele ganha é a torre alpina que vai fazer a retirada da água para voltar para o Chile, no caso, uma água mais fria. Isso, é a água, né? Aí troca o calor, né? Aí o calor que tá na Sim, água, ela sim, vai sim, passar na torre sim. de resfriamento, né? Aí passa aquela.
A sequência. contradescendente, né? Aí você tem um ar aqui subindo, um ar aqui indo para cima, né? Você pode jogar a água aqui para baixo, faz aquele descendente, né? Aí a Tu vai- água aqui, claro, né? Essa água ela evapora. Então você perde um pouco de massa de água aqui. Essa água tem que ser reposta também, né? Para poder voltar pro circuito aí. Aí tem a torre Não, de ok, resfriamento. ok, Certo. ok, ok. Para mim fechou o raciocínio aqui. É, a comparação aqui, pessoal, não é o ideal. É só lembrar. A torre de resfriamento é meu condensador, o chile é meu evaporador. Só lembrar aí. O chile é o evaporador, né? Ele vai fazer o frio, vai gerar o frio e que vai expulsar o calor é o torre de resfriamento. É o condensador, né? Então, evaporador, condensador. Eu sei que é muito simplificado, pessoal. É uma simplificação bem. Eu sei que é até meio esdrúxula, meio ridícula, mas é uma boa forma de você pensar. Opa, aqui troca o calor, né? Aqui faz o frio Sei, e sei. aqui Uma retira o forma calor. prática, né? Uma É, forma prática aí de entender. é a forma prática vocês entenderem. Só que agora é água, não é o fluido refrigerante, é água, né? É o sistema de bombeamento, né? Porque é água, é Sim, fluido líquido, né? sim, sim, sim. Pode falar, Cristóvão. Quer falar aí, Christopherson? Pode falar aí. E o sistema da gente lá, tá escutando? Tô escutando, pode falar. O sistema da gente lá lá de Torre Alpina. Aí a troca de calor da gente lá, os condensadores é tudo de condensador casco tubo. O trocador de calor. É, o sistema da gente lá é de casco tubo lá da torre, né? É do Uhum. sistema dos compressores Bits, tanto como o Manarop, 160, os 175 PZ. Vou, 175 MT 125. É MT100. Tem MT-100 e tem MT-125. É. Aí, rapaz, falar aí em a troca, trocador. os condensadores da gente é tudo nesse sistema de água lá, né? Tem uns Torre de períodos da gente, resfriamento? tem uns períodos da gente lá que a gente faz varetamento lá nos trocadores, bastante fica sujo. Viu? É uma nata branca e chega a dar nojo. Ei, rapaz, essa água por isso que é um sistema bem caro. Dá uma boa capacidade. O problema é a manutenção. A manutenção Isso. dele tem que ser feita bem mesmo de perto. A água tem que ter tratamento, né? Esse Principalmente produto, para. esse produto, eu entrei em contato até com os pessoais que faz do tratamento de água dentro de Torre Alpina, né? O Tem que pessoal de São fazer. Paulo, eles têm um produto que vende. É um produto que vende para botar na Torre Alpina que chega quase a 30 mil reais. É, o tratamento da água, tem que fazer um tipo um monitoramento, né? Ver a qualidade dessa água. Isso. Mas deve ter É uma um burocracia laboratório para danada. fazer. Deve ter um laboratóriozinho para ver essa qualidade dessa água aí. Mas só isso mesmo, professor. Muito Não, obrigado aí. certinho. Não, mas é bom, pessoal. Bom, a troca de experiência aí, pessoal, é muito bom, hein? Eu enriqueço muito aí. Eu adquiro muito conhecimento com vocês aí, pessoal. Tô falando aí, eu não sou o dono da verdade, não, pessoal. Vocês são os feras aí. Eu já trabalho aí, vocês têm experiência aí, ó. Que eu aprendo com vocês aí. Nada, professor. A gente tem que aprender com o senhor, professor. Eu que agrego, vocês que agregam aí comigo aí, pessoal. Eu só dou as minhas contribuições. Eu sou tipo aquele Morfeu do Matrix, eu só mostro o caminho. Vocês que percorrem ele aí. É. Que a escola mesmo, realmente, a escola mesmo é a prática, né, professor? Não, sem Tá dúvida. ali É a todos os dias, né? prática O macete, né? e muito também onde vocês trabalham, né, pessoal? Então, onde vocês trabalham é o sistema próprio, é característico próprio, né? Porque esse sistema aqui, né, pessoal, a gente não pode nem falar assim, é um padrão, até porque é projeto. Em cada shopping center é de um jeito, então vai ser um sistema, por mais que seja, vamos lá, é um sistema de chiller, sim, mas aí vai ter tubulações, um tamanho de tubulação distinta, vai ter torre de resfriamento distinta, questão da água, região.
né? Você pode fazer dois shops, pode ser dois shops idênticos. Sei lá, você vai fazer um aí em Pernambuco e outro aqui em Goiás. Vai ser sistema diferente. Até porque a água aqui tem características diferentes aí, né? Vai ser o clima é diferente, as condições são diferentes, então aqui é quase que único, né? Não tem como ser e não tem como vocês falarem assim, claro, tem um padrão de funcionamento, mas as peculiaridades são, né, é o que faz ser aquela coisa assim única, né? Bom, onde eu trabalho é desse jeito. Não tem, é um sistema meio parecido, mas vai ter uma nuancezinha, vai ter uma diferençazinha, né? Isso realmente é a prática, pessoal. É a prática, é a vivência, não tem jeito. Bom, esse chiller aqui, pessoal, é o que eu falei, essa justamente chiller de absorção, né? Então ele vai ter dois fluidos, um que absorve, né? Um absorvente que é o brometo de lítio, e o absorvido, né? A gente pode ver, é mais difícil de ver esse tipo de, mais difícil de ver essa. Então ele tem um circuito aí, por exemplo, água quente, né? Tem a água e tem um brometo de lítio aí, né? É só para mostrar aí para vocês aí, pessoal. Bom, então só para efeito mesmo aqui de conhecimento mesmo. Então a solução forte ela é succionada a partir do absorvedor e bombeada até o gerador pela bomba de solução. Vai receber calor proveniente da água quente após passar pelo trocador de calor. Então, ao receber o calor, né, da água quente, a solução forte em concentração de água e brometo de lítio libera vapor de água a alta pressão, e esse vapor condensado no interior do condensador. Após a condensação, a água passa a ter sua pressão reduzida, reduzindo também a temperatura através de um tubo de pequeno diâmetro. No evaporador, a água em baixa temperatura, ela absorve calor da água a ser utilizado no processo de climatização. A qual é resfriada e bombeada aos resfriadores de ar. A água que passa então pelo processo de evaporação, que atua como fluido refrigerante do ciclo de absorção, evapora e é continuamente absorvida pela solução contida no absorvedor. Solução essa que é bombeada pela bomba de sucção gerador. É um sistema um pouco mais complexo aí, pessoal. Então, você tem solução de água com brometo de lítio, é mais, né, para a parte química. Eu, particularmente, eu não vi em outros lugares aí. Se alguém tiver conhecimento aí, puder falar. Eu, pelo menos, nunca vi esse chiller aqui. Esse, para mim, então, eu nunca tinha visto ele. Esses equipamentos aqui, pessoal, ele é de baixa eficiência, então ele não é um sistema de compressão de vapor, né? Até porque ele utiliza mais ele no ciclo, no estado líquido, né? E ele é de utilização importante em situações em que a energia térmica está sendo desperdiçada, né? Como em descarga de chaminé, rede de água quente, vapor, ou em caso de aproveitamento de energia solar como fonte de energia, por exemplo, para aquecimento do gerador de sistema. Então, é mais como um sistema auxiliar, né, de climatização, e não um sistema, vamos dizer assim, principal, igual os outros que a gente viu aqui, né? Bom, o COP, pessoal, é justamente aí, né, a eficiência do sistema de climatização, né? Então, por exemplo, nas máquinas térmicas, como a gente viu na termodinâmica, ele vai variar entre 0 e 1, ou seja, entre 0 e 100%. Como o ciclo de refrigeração ele é um inverso de uma máquina térmica, né? Então, na máquina térmica, o que que é? Você tem um calor, gera um calor. Então, por exemplo, o calor gerado numa caldeira, né? Então, gera um vapor que aciona uma turbina, ela vai gerar um trabalho, né? Então, a partir de um calor, ele gera trabalho. Então, por isso que a eficiência vai de 0 a 1. No ciclo de refrigeração é o contrário, então eu tenho que injetar trabalho através do compressor para ele para ele girar um fluido refrigerante para poder retirar o calor. Então ele vai ser então acima de 1, então é maior do que 1. Então quanto mais longe do 1, vamos dizer assim, mais eficiente então é o meu sistema de refrigeração, né? Que é a razão entre o calor removido do ambiente e a energia consumida aí, o sistema completo de refrigeração.
Deixa eu só ver aqui, pessoal. Eu tenho um exemplinho aqui de copy. Eu vou trabalhar esse exemplinho com vocês aí. Na próxima aula a gente vê a parte da carga térmica. Só achar aqui, pessoal. Vou deixar minha colinha aqui. Deixa eu achar o. Deixa eu achar aqui, pessoal, rapidinho. Que eu vou procurar ele aqui, só para a gente trabalhar aqui. Compartilhar aqui, pessoal, rapidinho. Só pegar um. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui. Vou fazer um exercício rapidinho aqui, pessoal. Então vamos lá. Ó. Calcule, pessoal, o COP teórico de um aparelho de ar-condicionado. Esse modelo aqui, pessoal, é um que eu tenho aqui na nossa unidade, que é um evaporador de um sistema VRF. A gente vai ver aqui o tanto que a eficiência dele é alta. Marca Midea, modelo MI 45G DHN1MA, cuja capacidade frigorífica é de 4,5 kW. A pressão na linha de baixa é de 2,6 megapascal e a linha de alta é de 4,4 megapascal. O gás refrigerante é o R410A. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o ciclo teórico aqui, só para a gente ter uma noção do funcionamento. Então aqui eu tenho o gráfico pressão, pressão por entalpia. Aqui então eu tenho a linha e aqui é o seguinte, ó. Então eu tenho aqui, ó, tem o ponto 4, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Esses pontos aqui, pessoal, eu tenho que pegar as propriedades termodinâmicas. Então aqui é o seguinte, ó, desse ponto aqui entre 1 e o 2 é o trabalho do compressor. Então é o compressor aqui que vai comprimir. Essa aqui é a linha de baixa pressão, é o meu evaporador, que eu vou chamar ele de Q0. E aqui eu vou chamar de QC, que é o calor do condensador. Bom, bom, pessoal, aqui que eu preciso? As temperaturas. Essas temperaturas, pessoal, a gente pega lá naquele diagrama de Mollier. Então, de qualquer forma, eu já vou colocar as propriedades dos pontos aqui. Então, por exemplo, no ponto 1 aqui, ó, geralmente então daqui para cá, então daqui para a direita, ele é um vapor superaquecido, daqui para a esquerda ele é um líquido comprimido. Então, no ponto 1 aqui, ó, no ponto 1, ele é um vapor superaquecido. Então, o título dele aqui é igual a 1. Aí, pegando as propriedades, pessoal, então aqui, ó, é o título igual a 1, a temperatura 1, aqui ele é 42,97 graus. A pressão é dada que é de 2,6 megapascal. E a entalpia, que é o H1, que eu vou precisar dessa entalpia, é 282 kJ. E a entropia, 0, kJ por quilograma Kelvin. Aí o ponto 2, pessoal, o ponto 2, por ele ter a mesma entropia, então a entropia de 2 é igual à entropia do 1, né, que aqui é um processo ideal, pessoal, então a entropia é a mesma.
Então, vai ser 0,9476. Então, kJ por quilograma Kelvin. A pressão 2 é a pressão de alta, né? Então, é 4,4. Então, 4,4 megapascal, a temperatura ali depois do compressor, ela é de 76,1 graus Celsius. E a entalpia, pessoal, a entalpia aqui do ponto 2, ela é 294, opa, 294,4 kJ por quilograma. Certo? Então aqui, pessoal, vou pegar agora do ponto 3. Do ponto 3, pessoal, o título ele é um líquido comprimido. Então o título dele aqui, ó, X3 é 0. A pressão é a mesma do 2, né? Então P3 aqui é 4,4 megapascal. A temperatura aqui ele vai diminuir, né? Que passou pelo condensador, agora é de 66,3 graus Celsius. A entalpia 3 aqui, pessoal, ela é 184,7 kJ por quilograma. E a entropia, ela é de 0,6254. Então, kJ por quilograma Kelvin. No ponto 4, pessoal, no ponto 4, a entalpia é igual, né? Então, é isoentrópico. Então, a entalpia 3 é igual a 4, que é 184,7 kJ por quilograma. A pressão 4 é a pressão de baixa, que é 2,6, a mesma ali, né? Tudo aqui ideal. Sei, ok, pessoal? Quando a gente faz projeto, a gente usa sempre o ciclo ideal. Aí a gente vê o quão desvia aí, né? A pressão, a temperatura 4 tá 42,97 graus Celsius, que é igual a 1. Beleza. Então agora a gente calcula o COP. Então aqui, ó, o COP teórico que está pedindo ali, ó. Então, e esses dados aqui, pessoal, o meu refrigerante é o R410A. Então, todas essas propriedades aqui, ó, é do meu R410A, certo? Então, o COP, pessoal, ele é dado pela relação entre a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 4, dividido pela entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 1. Então, aqui, ó, é 282 menos 184,7, 294,4 menos 282. Fazendo o resultado aqui, pessoal, dá um COP de 7,84. Isso aqui é de um VRF, pessoal. Eu já verifiquei o mesmo ideia, o mesmo modelo no sistema convencional. Sabe quanto que é o COP? Um modelinho convencional desse doméstico? Ele dá em torno de 5. É bom também. 5,33. Olha a diferença. Isso aqui é um sistema VRF, hein? Isso aqui é um VRF e isso aqui é um convencional. Olha a diferença. Fala, nossa, o VRF é caro, mas olha a eficiência. E é o mesmo aparelho, pessoal. Você pode pegar o mesmo aparelho que vai diferenciar a questão de linha de pressão de alta e de baixa. E a diferença é que aqui o fluido ele vai ser conforme demanda. Esse aqui a variação não tem, né? O fluido ele é constante. Então, ó, só para a gente ver aqui, ó, qual que é
Só para a gente ver aí, por exemplo, qual que é o trabalho, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Então, por exemplo, para saber o trabalho, eu preciso saber, por exemplo, a vazão em massa. Então, eu vou pegar o Q0, que é a capacidade do evaporador, que é de 45 kW, né? Então, é de 45 mil watts. Então, vamos lá. Então, vamos lá, 4,5 vezes. Então, aqui é 282 menos 184,7. Vou chegar então aqui, pessoal. Opa, o Q0 aqui, não, perdão, tá errado aqui, ó. Aqui é a vazão em massa, aqui é a vazão em massa, né? Então, é a vazão em massa aqui que é o 4,5. Então, aqui agora é o 4,5. Então, eu vou isolar aqui, pessoal, e já dar o resultado direto. A vazão em massa aqui, ó, vai ser de 0, estou pegando minha colinha aqui, pessoal, 0,0 kg por segundo de vazão em massa de fluido no circuito, né? Então, por essa vazão, eu calculo, por exemplo, o trabalho do compressor. Então, o trabalho do compressor... Opa, pera aí. O trabalho do compressor é a vazão em massa, que é o M ponto, e a diferença entre a entalpia da saída do compressor e a entalpia na entrada do compressor. Aqui, ó, 0,046, 294. Então, aqui, ó, o trabalho aqui, pessoal, ó, dá 570,4 watts. Ó. Então, aqui, esse é o meu trabalho. Então, isso aqui, pessoal, ó, o mais importante que eu queria mostrar para vocês era a questão da comparação de um sistema VRF com um convencional e o trabalho envolvido. Então, o trabalho aqui do compressor é esse. Se eu pegar um convencional, eu tenho que pegar os dados convencional para achar por esse trabalho. Provavelmente é maior e gasta mais um pouco também. A eficiência é bem melhor. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês aí hoje. Eu ia falar de cálculo de carga térmica, mas ele é bem extenso. Eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou trabalhar só em cima dele lá e espero conseguir usar o da norma 16401. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Pode falar, Sandro. Professor, a gente só tá com atividade até agora, né? Tem nenhuma não, não é pendente não, né? Não, não, é aquela que eu mostrei lá no começo lá. Mas tem a SAP Só foi 2, uma, né? então. Oi? Tem Tem a SAP 2, né, Sandro, ainda para fazer, né? Não é, professor? Não, esse aqui que eu mostrei? A 2, né? A SAP 2. Não, não, a SAP 2, na próxima aula eu falo dela, Pronto, tá certo, professor. certinho? Só para não ficar Obrigado. muito em cima aí, para não ficar atropelado. Que a gente tem tempo aí, pessoal, fica tranquilo aí. Bom, Você não pessoal, já mais algum... avaliou, não. Oi? Você não avaliou ainda não lá, não. Não, eu vou Já enviou atualizar, já? pessoal. Tô tendo umas demandas aí, tem que fazer umas gravações aí de uns vídeos de procedimento de diário de ar-condicionado. Aí eu tá um pouquinho meio arrochado aí, mas semana que vem tá tudo normalizado aí, pessoal. Certinho? Nossa, professor. Ô, professor, obrigado. Ou por nada, Valeu, pessoal. Então por nada, vou finalizar aí, pessoal. Aí qualquer dúvida e questionamento estou à disposição. Desejar a todos então uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a Boa noite próxima. para todos aí, bom descanso. Opa, tchau aí, pessoal. Tchau aí, pessoal. obrigado, viu? Opa, por nada aí, Sandro. Valeu aí. Obrigado aí pela força aí. Tchau aí a todos, pessoal. Com Deus aí.